servidora, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Ana Souza, criadora, fundadora aqui do movimento Se Organiza Servidor, SOS Servidor, um canal criado exclusivamente para o servidor público aprender a cuidar bem do seu dinheiro, a cuidar bem das suas finanças, a sair, vencer o endividamento, viver em paz com seu dinheiro, iniciar sua reserva financeira. É tudo isso que você vai estar aprendendo quando você decide seguir, ser um SOS servidor, seguir aqui o nosso canal, fazer parte aqui com a gente, né? Então, hoje, o tema do nosso aulão é por que o servidor não consegue negociar bem as suas dívidas, né? A gente vai falar de negociação de dívidas, como se negocia dívidas da melhor forma, porque tem tanta gente que começa a negociar uma dívida e no final dá tudo errado e ele não consegue êxito ali, porque ele faz algumas coisas erradas pelo caminho, dá alguns passos equivocados pelo caminho. Então hoje eu vou entregar para vocês técnicas de negociação para que você que está aí endividado e entrando num processo de negociação de dívidas, aprenda como se portar, o que falar, né? A quem procurar, em que momento procurar, quando tomar decisões, porque tudo isso é muito importante para você vencer o endividamento, né? É uma etapa disso daí. Então, gente, muita gente não consegue, na verdade, negociar uma dívida porque essas pessoas elas não conhecem as estratégias que elas precisam desenvolver para vencer essa situação, né? Para negociar a sua dívida por um valor menor. O objetivo de quem tem dívida, de quem está endividado e vai pagar aquela dívida, vai encerrar aquela dívida, vai ser sempre pagar um valor menor, né? Ainda mais quem já vem ali há anos pagando juros sobre juros daquela dívida, né? Sendo, digamos assim, muito prejudicado por toda essa condição, se vendo ali oprimido por tantos juros. Na hora que ele vai negociar, é óbvio que ele precisa de uma negociação que seja favorável para ele, certo? Agora, é muito importante que no momento em que você vai negociar uma dívida, que você esteja preparado para negociar essa dívida, né? Negociar uma dívida exige, antes de tudo, preparo. Você não pode, de forma alguma, negociar uma dívida sem se preparar para ela com antecedência. Você não pode ir lá simplesmente pressionado porque a empresa está te ligando, porque estão cobrando, porque estão telefonando para você. E aí você se sente pressionado, vai lá, pressionada, vai lá, faz um acordo ruim para você, faz um acordo que você não vai conseguir honrar e no final das contas você vai estar devendo mais do que devia antes, né? Ao invés de reduzir aquela dívida, você vai aumentar aquela dívida exatamente porque não soube como resolver essa situação, né? Não se preparou. Então você tem que se preparar para que no momento exato você dê aquele tiro de misericórdia ali na dívida, você acabe com essa dívida, né? De preferência, acabar com a dívida. A negociação ela vai ser sempre mais favorável quando você puder pagar essa dívida de uma vez só. É claro que tudo vai depender do tamanho dela, né? Mas o importante é que você já comece a se preparar com antecedência. Mesmo que você não consiga terminar, se for no caso de uma dívida de valor mais alto, mas que aquela negociação seja favorável para você e que você pague ali um valor muito menor, né? Então, é muito importante deixar claro que pagar uma dívida em que você estava inadimplente, em que você já tinha abandonado, em algum momento você não conseguiu pagar mais aquela dívida, antes de quitar essa dívida, você precisa se preparar para isso, certo?
Não é ir apenas lá e saber quanto é e fazer qualquer negócio sem saber se dentro do seu orçamento aquele valor, aquela negociação vai caber, né? Então, gente, nesse caso de uma negociação de uma dívida onde a pessoa, o servidor, ele não se preparou para pagar essa dívida, ele acaba sendo, a dívida que ele paga é aquela em que o credor pressiona mais. Quem pressionar mais leva, né? Aquele que perturbar mais vai ser aquele que você vai pagar. Ou seja, você acaba decidindo na base da pressão e não na estratégia. Na verdade, a forma como você tem que decidir, tomar a decisão em relação às suas dívidas é de forma estratégica, porque só assim que você vai conseguir uma boa negociação. Então, a primeira coisa que você tem que ter na tua mente é que você precisa se preparar para uma negociação inteligente, né? Antes de você procurar o credor ou de você atender a um pedido e fechar uma negociação, você precisa antes se preparar para isso. O seu orçamento precisa estar organizado. Você precisa começar a organizar as suas finanças. Senão você vai negociar uma dívida, vai abandonar ela pela metade e não vai resolver aquele problema, certo? Então, primeiro você se organiza, não tenha pressa em negociar dívidas, em acabar com as suas dívidas. Eu sei que todo mundo quer acabar com as dívidas. O sonho de muitos servidores é acabar com as suas dívidas, certo? Eu trabalho com servidor já desde 2016, então conheço a realidade do servidor. E todos eles querem acabar com o seu endividamento. Só que nessa ânsia, nessa pressa, como se diz, a pessoa fica muito ansiosa ali para acabar com a dívida, ela quer limpar o nome, ela não quer dever, ela quer estar com tudo direitinho, ela acaba enfiando os pés pelas mãos e a história acaba não terminando bem. Então, a primeira coisa que você tem que ter em mente é calma, relaxa, porque você vai pagar as suas dívidas aos poucos, mas antes você tem que pagar a dívida com você. A sua dívida com você mesmo é que precisa ser paga com muita urgência, né? E qual é a dívida que você tem com você? É uma vida financeira organizada, certo? É começar a fazer o seu orçamento, começar a ter controle sobre os seus gastos. Hoje eu estava conversando com uma aluna, fazendo uma análise da situação dela, e a situação dela, ela tem um salário dela e do esposo de 10.300 e as despesas mensais dela fecham em 13.300. Só 3.000 a mais. Só, pouquinha coisa. 3.000 a mais no salário de gastos mensais. Eu falei, a cada 3 meses você gasta mais um salário, certo? Então, são 4 trimestres no ano, né? Então, ao ano, ela gasta 4 salários a mais. Então, ela precisaria de 16 salários para poder pagar os 12 meses dela de despesas. Por quê? Porque ela recebe 10.300 e as despesas dela somam 13.300 e pouco, né? Isso não vai dar certo nunca. Isso não vai dar certo nunca, né? A gente conversou bastante, mas o que me impressionou e o que me impressiona aspas, né? Porque eu já conheço essa realidade, mas apesar de ser uma coisa óbvia, né? A gente fala tanto, você não pode gastar mais do que ganha. Isso é o básico, o beabá da educação financeira, né? Por que a pessoa não consegue colocar isso em prática? O que falta para as pessoas colocarem isso em prática? Gastar menos do que ganha. Todo mundo sabe que tem que gastar menos do que ganha, né? É exatamente porque ela não
não tem controle, ela não tem orçamento, ela não tem gerenciamento da sua vida financeira. Ela simplesmente vai ali pagando uma coisa, pagando outra, aí vem um dinheiro, ela falou que vem um dinheiro do 13º, vem um dinheiro de uma restituição, vem um dinheiro de alguma coisa, ela vai e cobre aquele buraco, ou seja, ela vai cobrindo aqueles buracos que vão acontecendo, né? Como eu falei que ela precisava de um salário a mais a cada 3 meses, ela precisava de mais um salário para poder cobrir tudo que ela gasta. Então, quando vão acontecendo esses buracos, o que ela faz? Ela sai em busca de mais dinheiro, ela compra mais dinheiro, né? Ela pega mais um consignado, ela pega mais um financiamento, aí vem um dinheiro de um 13º, ou de uma restituição, ou de umas férias, aí ali ela tapa de novo aquele buraco, ou seja, é uma vida financeira completamente desregrada. E a cada vez que ela tem inadimplências, né, claro, porque tem hora que ela não consegue pagar, certo? E aí, nesse momento em que ela não consegue pagar, rapidamente ela tira de outro lugar, paga aquela conta naquele mês e assim vai levando, né? Então, se essa pessoa, nessa condição, ela negocia um parcelamento, as chances dela não conseguir honrar são muito grandes. São muito grandes. A chance disso não dar certo são muito grandes, certo? Então, antes de você sair, partir para uma negociação, você precisa primeiro colocar a sua vida financeira em dia. Ok? Você precisa primeiro ter controle sobre seus gastos. Você precisa primeiro fazer seu orçamento. E ontem a aula foi sobre orçamento, né? Ontem a aula foi sobre orçamento. Eu ensinei aqui qual o passo a passo para você começar a organizar as suas finanças, né? Então, o que falta muitas das vezes para as pessoas colocar tudo isso em prática, né? O que você precisa fazer logo depois que você começa a se preparar, começa a se organizar, começa a conhecer os seus ganhos, os seus gastos, as suas dívidas, quando você começa a ter o controle de toda essa situação. Você precisa conhecer também o valor da sua dívida, certo? Você precisa saber o quanto você deve, qual o valor principal da sua dívida, né? O valor principal é aquele valor que você pegou o dinheiro antes do dinheiro ser colocado os juros ali sobre aquele empréstimo, né? Por exemplo, se você pegou 50 mil, certo? E com os juros a sua dívida foi lá para 80. O valor principal da sua dívida, 50 mil, certo? À medida que você vai pagando, a cada prestação que você paga, um pedacinho cobre o valor principal, o outro pedacinho cobre os juros. Geralmente, o valor do principal é sempre menor do que os juros, principalmente quando o empréstimo é muito longo. Então, você precisa saber qual o valor principal da sua dívida, né? Se eu fosse pagar minha dívida hoje, quanto sairia essa dívida? Né? Porque você já pagou várias prestações, por exemplo. Então, hoje, em quanto está o valor da minha dívida se eu quisesse quitar? Quanto é o valor do principal? Isso é muito importante que você conheça, né? Os juros que estão embutidos ali naquele cálculo. E você consegue isso como? Você solicita a memória de cálculo da sua dívida, ok? Porque na memória de cálculo você consegue descobrir tudo que você já pagou de juros, os juros que você ainda precisa pagar, certo? E todo mundo tem direito a esse documento, a sua memória de cálculo da sua dívida, ao documento de evolução da dívida, ao contrato da dívida. São documentos constitutivos da sua dívida. Você precisa ter isso. Isso não é difícil. Você tem que ligar ali para o saque do banco, da financeira, do atendimento e solicitar esses documentos. É um direito seu ter acesso a esses documentos, porque é ali que você vai ter acesso às informações da sua dívida. Eu costumo brincar que é a certidão de nascimento da sua dívida.
ok? Então, no caso do seu cartão de crédito, se você tem dívida de cartão de crédito, peça os extratos, começa a ver ali o valor que você pagou, o quanto tinha de juros e o quanto tinha de compras embutidos ali, né? Para você ter noção de qual o tamanho do valor principal da sua dívida, né? Porque o cartão pode estar te cobrando 30 mil, mas de compras ali tem 3.500 e o restante foi ali aquela bola de neve que foi crescendo e ele hoje tá ali querendo te cobrar 30 mil reais. Só que você é muito esperta, você tá no controle da sua vida financeira, você já levantou os documentos dessa dívida, já pegou esses extratos e já viu que o valor do seu principal é 3.500. Então você tem uma baita informação, tá? Que vai poder te ajudar na hora de você negociar, certo? Então é muito importante que você levante isso. E no momento de quitar uma dívida, essa informação vai ser muito interessante para você, certo? Com o cheque especial, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar os seus extratos, vai ver o quanto você usou do cheque especial e o quanto o banco está te cobrando ali mês a mês de juros. Você tem como fazer esse levantamento, pegando os seus extratos, pegando as suas faturas de cartão, certo? Isso vai ser imprescindível. Por quê? Por exemplo, nesse caso aqui que eu falei de uma dívida que está lá com valor, uma dívida de cartão com valor principal de R$ 3.500, certo? E essa dívida já está ali numa inadimplência há algum tempo. Quanto maior o tempo de inadimplência, mais chance você tem de negociar por um valor menor, certo? Por quê? Porque a financeira, o banco, ele quer receber qualquer coisa para encerrar essa dívida, para tirar essa dívida do cadastro ali de devedores duvidosos, da provisão de devedores duvidosos. Então é uma dívida a menos, é um problema a menos que ele tem que comunicar ao Banco Central. Então ele tá para negócio, certo? Então, um valor bom para você pagar seria 3.500. O valor justo ali daquela dívida, é o que você deve. O restante foi juros sobre juros e na hora de uma negociação, certo? Eles abrem mão de um lado e você também se predispõe a pagar. Agora, é claro que se você tem os 3.500 para encerrar essa dívida, você vai ter muito mais facilidade. Agora, se você não tem e tem que negociar isso parcelado, aí muito provavelmente eles já não vão fechar, né? Eles vão querer que você pague um valor a mais. Então, um valor bom seria 3.500, um valor ruim seria 5.000 reais, por exemplo, né? E um valor excelente seria abaixo desse valor do principal, né? Seria considerado ali um valor excelente, onde eles abriram mão até de parte de principal. E isso acontece, em alguns casos isso pode acontecer, certo? Por isso que é tão importante que você conheça os valores da sua dívida, para você ter também parâmetros de negociação, certo? E aí, no momento como esse, por exemplo, se você se preparou, se você se organizou, como eu falei lá, né? Tem que se preparar primeiro. Se você se organizou, se você se preparou para isso, o que vai acontecer? Você pode muito bem falar, olha, eu tenho aqui 3.000 reais. Se você quer pagar 3.500, você não pode falar que você quer, olha, eu tenho 3.500. Você joga sempre para baixo. Olha, eu tenho 3.000 reais aqui para negociar. Eu consigo levantar esse dinheiro, tô me organizando para pagar as coisas. Ah, não, mas esse valor a gente não aceita. 3.000 a gente não aceita. Bom, então eu não posso fazer nada. Eu vou dar preferência então a pagar outra dívida, porque eu tenho outras dívidas para pagar. Se você não aceita os 3, né, eu vou
pagar um outro credor que eu tenho, tá? E aí, de uma próxima vez, eu negocio com vocês essa dívida. E pronto. Vou conversar, não fecha na hora. Vou conversar com a minha família, vou conversar com meu esposo, vou pensar. Não, mas não dá para chegar em 3.500, em 4.000. Vou conversar, vou ver se eu consigo. E as chances desse credor te procurar no dia seguinte, querendo os seus 3.000 reais, ou você sabe que você pode até chegar nos 3.500 e aí você, né, abre mão de repente, dependendo aí da sua possibilidade, chega ali no valor do principal. Então é muito importante que você saiba, que você tenha ciência desses valores, sem ansiedade, tá? Sempre puxando o valor da negociação para baixo, abaixo do que você quer pagar. Se você quer pagar 3.500, não diga que você tem 3.500. Diz sempre que você tem menos, certo? Porque ele vai puxar para cima e você vai puxar para baixo. É assim que se negocia, certo? Bom, uma outra coisa que você precisa também estar muito atento é que na hora de negociar uma dívida, na hora de quitar, se você tem várias coisas para resolver na sua vida financeira, várias dívidas para resolver, nunca tente pagar tudo de uma vez, certo? Isso dificilmente vai dar certo, tá? Não tente pagar todas as dívidas de uma vez. Não pegue todo um dinheiro que você receber em alguma coisa e corre para quitar a dívida. Não é assim que se faz, tá? Eu tenho uma aluna que foi da turma 4, tá? Essa aluna, ela sempre viveu com a vida financeira ali desregulada, gastando mais do que ganha. Aí, uma hora entra um dinheiro de algum lugar, ela coloca ali para tapar o buraco e vai vivendo dessa forma, né? E aí, o que essa aluna fez? Essa aluna se aposentou e ela pegou um dinheiro, porque no TJ aqui do Rio, de um tempo para cá, eles começaram a pagar licenças prêmios. Se você tem licença prêmio não gozada, você pode vender na sua aposentadoria. E agora eles começaram até a pagar fora da aposentadoria. Quem quer pode vender as suas licenças prêmios. E ela aposentou, vendeu, tinha aquele monte de licença prêmio lá que ela não conseguiu tirar. Ela vendeu, recebeu um bom dinheiro, né? E como a gente aposenta sem FGTS, sem dinheiro nenhum, é tapinha nas costas e tchau. Poxa, aquele dinheiro ali poderia ser uma reserva boa ali para ela viver com mais tranquilidade, né? Para ela ter uma aposentadoria mais tranquila. Mas sabe o que aconteceu? Por ela viver toda encalacrada na vida financeira, ela falou assim: vou pagar tudo que eu devo. Pegou o dinheiro que ela recebeu, pagou tudo, pagou consignado, quitou, pagou tudo que ela tinha que pagar. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Seria muito bom, de fato, se ela, naquele momento, não fizesse só pagar os consignados. Ela poderia até quitar tudo, mas ela tinha que nascer de novo para o mundo financeiro, certo? Ela tinha que fazer um trabalho ali na vida financeira dela. Por quê? Ela acabou com a dívida. A dívida não é o problema. A dívida é a causa, é o fim. O fim é a dívida, tá? Mas o problema tá aqui, é o comportamento, são os hábitos, é a mentalidade. Isso ela não mudou. Ela foi lá e acabou com o fim. Qual era o fim? A dívida. Ok, a dívida morreu. Entrou na aposentadoria zeradinha, zerada. Mas e o problema aqui, ó? O comportamento, a cabeça, a mentalidade, mudou? Não mudou. Conclusão, 2 anos depois, ela está devendo mais do que quando ela se aposentou, atualmente. Ela entrou na turma 4, né? E já deu outro direcionamento na vida dela. Hoje ela já tá igual o Flamengo, não sei se tem flamenguista aí, em outro patamar, ela tá em outro patamar, já tá até investindo,
né? Por quê? Porque fez todo um trabalho que precisava ser feito. Então, se não adianta mais dinheiro, não adianta mais dinheiro para quem não muda a mentalidade, gente. Você pode pegar 50 mil agora, 100 mil, pagar todas as dívidas. Daqui a 2 anos você está endividado de novo. Porque se não mudar a mentalidade, você não consegue sair das dívidas, certo? Então, se você pegar algum dinheiro, não corre para pagar dívida, sabe? Não sai correndo para pagar dívida. Começa a pensar primeiro em mudar a tua mentalidade, em organizar a tua vida financeira, em aprender a lidar com dinheiro, porque dessa forma é que você vai acabar com as dívidas na sua vida de uma forma definitiva. Então, não sai correndo desesperado para quitar todas as dívidas, não, tá? Você vai lá olhar primeiro quais são aquelas dívidas que não podem ficar para depois. Dívidas que têm bens em garantia, que você pode perder o seu bem, que vão causar ali um estrago muito maior. São o quê? É dívida ali de financiamento imobiliário. Se você não pagar, você perde o bem. É dívida com financiamento de carro. Mesma coisa também, se você não pagar, você perde o bem. Então, tem gente que faz empréstimo quando já não tem mais margem. A pessoa faz empréstimo e entrega a casa como garantia, dá o imóvel como garantia, né? Não é consignado, então se ela não pagar, ela perde o imóvel. Então essa é uma dívida que precisa ter prioridade, que você não pode deixar de pagar. Em caso de inadimplência, é a primeira dívida que você precisa sanar, certo? Dívidas com pensão alimentícia, na minha opinião, é uma dívida que merece ser tratada com toda a prioridade, certo? Então, você vai analisar o grau de prioridade. Vai ter aquelas dívidas que você vai falar, olha, essa daqui vou deixar para depois. Porque antes de pagar as dívidas, você tem uma dívida com você. Você precisa criar a sua reserva, o seu colchão de segurança, tá? Porque é isso que vai mudar o jogo da sua vida financeira, certo? Aliado a outras estratégias. Gente, tudo é ligado na vida financeira, é como se tivesse um fiozinho, sabe? Ligando uma atitude na outra, certo? E quando você toma uma atitude, você faz tem uma ação inteligente aqui, mas você não tem essa mesma ação inteligente nas outras questões da sua vida financeira, você acaba não tendo o resultado completo, você acaba não usufruindo dos benefícios que você deveria usufruir, certo? Então, é estratégia e é inteligência, uma dívida de cada vez. Não se desespera para sair pagando dívida. Faz primeiro o teu colchão de segurança e as dívidas você vai pagando uma a uma. Outra coisa também muito importante para quem negocia dívida é a sua postura, certo? Se você vai negociar uma dívida presencialmente, se você vai até o banco negociar uma dívida, é muito importante que você esteja no nível das pessoas com quem você vai negociar, certo? Aprenda isso. Negocie com as pessoas sempre no mesmo nível dela, de igual para igual. Então, se você vai num banco, e todo mundo sabe como é o ambiente de um banco, né? Coloque uma roupa que tenha a ver com aquilo, com aquela situação que você está vivendo ali, né? Coloca sua roupa da missa, sua roupa do domingo, sua roupa do culto. Vá na beca, certo? Postura. Você não chega para negociar num banco cabisbaixo, falando baixinho, perguntando. Você tem que ir munido de informação, sabendo dos seus direitos, conhecendo os seus direitos. Uma das coisas que os meus alunos falam e eles ficam muito contentes porque eles começam elas, principalmente as mulheres, se sentem empoderadas. Elas se sentem empoderadas porque elas conseguem conversar com o gerente de igual para igual. Elas conseguem falar ali sobre os direitos que
que elas têm, e aí elas começam, elas e eles, né? Porque tem muitos homens também na turma, começam a ser ouvidos, começam a ser respeitados, né? A informação, gente, é o poder, né? Informação é o poder. Quando você fala, quando você começa, quando você abre a sua boca e você demonstra que você sabe o que você está falando, você é respeitado. Então não vá negociar, sabe? Com o rabinho entre as pernas, com a cabeça baixa, falando baixinho. Não, não é. Não estou dizendo que você tem que falar alto, não, fazer escândalo, não. Não é isso, tá? Mas é ter postura, é saber se colocar, sabe? É saber conhecer os seus direitos, certo? Sempre com educação, para não perder a razão, ok? Sempre com educação e com conhecimento. É assim que você resolve toda essa questão aqui que eu tô falando. Pessoal, quem tá aí no Instagram, tá assistindo ao vivo, deixa aí o seu coraçãozinho, né? Pra mim, porque o Instagram avisa aos outros seguidores do canal que a gente tá tendo aqui aula ao vivo. Você que tá assistindo esse vídeo gravado, também deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, envia esse vídeo para outros servidores, porque tem muita informação importante aqui, tá? Eu vou correr mais um pouquinho para poder falar tudo, porque a número 9 é muito importante. Então, ó, postura, ok? Conhecimento, sabendo o que está falando, olho no olho, você se mantém no mesmo nível da pessoa. O nome disso é rapport, tá? A técnica do rapport é uma técnica de espelhamento. Você fala no tom que a pessoa está falando, você se coloca no tom que a pessoa está se colocando. E aí acontece ali o rapport, né? Aquela ligação. É uma técnica do coach de espelhamento, uma técnica de conexão com a outra pessoa, para que você se mantenha ali no menor nível de resistência possível, né? Com calma e com educação sempre. E outra coisa, não aceita pressão não, tá? O quinto passo, ó, não aceita pressão. Tira a pressão das suas costas e joga para as costas do banco, certo? Pede tudo que você tiver direito. Eu quero o contrato da minha dívida, eu quero o documento de evolução da dívida, exija os seus contratos, seus documentos, ok? Porque isso aí vai te ajudar a esclarecer muitas dúvidas, tá? Então, a pressão também tem que partir de você, não apenas do credor, certo? Ele também tem que ter te informar de todos os documentos que você precisa. Você tem direito a eles. E às vezes tem bancos, tem financeiras que criam a maior dificuldade para entregar os documentos que você tem direito, né? Então, nesse caso, ouvidoria e, se precisar, Banco Central. No momento em que você tiver com o dinheiro para pagar, você só vai procurar o credor se você, de fato, estiver precisando resolver a sua situação, né? Se você está com o nome sujo, por exemplo, com o nome negativado, e você já tem o valor ali, você vai pedir a essa pessoa, você vai buscar aí nessa negociação que ele te procure, mas quando você quer resolver, funciona de outra forma. Você mesmo pode procurar, porque o interesse é seu. Você quer resolver, você precisa de repente limpar o nome para melhorar o seu score, para subir o seu score, porque você tem uma outra transação que você precisa resolver, por exemplo, com o seu imobiliário, e aí você precisa estar com o nome limpo, então é um interesse seu. Então, nesse caso, você pode procurar o credor, mas sempre vai ser mais positivo para você quando o credor te procura, certo? A possibilidade de uma boa negociação sempre aumenta mais, ok? Sétimo, como regra, gente, olha, como regra, não aceite refinanciamento, certo? Um novo contrato, novos juros. Essa não é a melhor forma,
Porque se você não conseguiu pagar aquela dívida, muito provavelmente um refinanciamento você também não vai conseguir pagar. Então, não aceite fazer refinanciamento antes de saber se você vai poder honrar com aquilo ali, certo? Que às vezes a pessoa, na ânsia de resolver, ela faz qualquer negócio. Na ânsia de paralisar aquela chateação, aquela ligação, que é proibido, certo? Eles são proibidos de ficar perturbando você, de ficar perturbando você no seu local de trabalho. Eu tenho uma aluna também da turma 4 que ela teve um AVC. Ela teve um AVC. Ela foi chamada por um chefe durante o dia e quando foi à noite, em casa, ela teve um AVC, tá? Porque ela não suportou a vergonha e a pressão. E aí, graças a Deus, ela já saiu de toda essa situação, tá? Então, gente, ó, só negocie parcelamento quando o seu orçamento estiver preparado, tá? Nada de colocar mais uma parcela no seu orçamento, ou se aquela dívida for uma dívida muito alta, tá? E você não vê a possibilidade de pagar aquilo ali à vista, você precisa resolver ali com o seu nome, que tá te atrapalhando em outras questões, certo? Nesse caso, você vai aí aceitar um parcelamento, mas tenha muito cuidado em organizar primeiro as finanças para que você não tenha que abandonar esse parcelamento lá na frente. Bom, gente, então deixa eu ir lá para a 9ª dica. Olha, essa dica agora que eu vou dar a vocês, ela é fantástica, simplesmente fantástica, uma dica, ó, muito boa. Sabe qual é? Bom, você tem data certa para negociar, ó. Data certa para negociar. Qual é essa data certa para negociar? Se você vai negociar com um banco, não vá negociar no início do mês. Não vá negociar dia 15, não vá negociar dia 20. Vá do dia 28, 26 em diante. Agora, por exemplo, é uma boa época para você negociar. Por quê? Porque as empresas estão fechando meta. Todo mês eles fecham meta no final do mês. Então, eles vão estar muito mais suscetíveis a aceitar uma boa, uma oferta que você fizer, né? Lembra que eu falei lá no comecinho sobre você tem a sua dívida, o seu principal é 3.500 e você tem 3.000 e você fala assim, ó, eu tenho 3.000 aqui para encerrar com essa dívida. A chance desse gerente, desse banco, aceitar, fechar essa negociação com você no final do mês, porque ele tem que bater metas, é muito maior, aumenta muito, certo? Do que se você for no início do mês, no meado do mês. Então, sempre, o melhor momento para negociar dívidas é finzinho do mês, tá? Que eles estão para negócio, tá na pista para negócio. Então, 28, 26, 27, 28, 29, ali naquela última semana, as suas chances de negociação por um bom valor aumentam bastante, ok? Eles estão mais flexíveis à negociação. E em 10º, como nossa 10ª dica, então, ó, os feirões. Eu vou falar agora dos feirões. Muita gente fica com dúvida. Vale a pena partir para um feirão, limpar nome, resolver dívidas num feirão? Vale a pena? Será que vale a pena? Gente, vale a pena sim, tá? Mas tudo que eu falei antes aqui tá valendo pro feirão também, certo? Não vá negociar no feirão se você não tem o valor para quitar. Se você vai negociar num feirão e você não tem o valor à vista para pagar aquela dívida, vai acontecer também a mesma coisa, você vai ter que financiar, certo? Então, a melhor coisa que você tem a fazer é se preparar também até mesmo para os feirões, porque lá, geralmente, existem
condições muito boas, muito interessantes para você negociar a sua dívida, tá? Mas é importante que você siga o mesmo roteiro que eu dei até aqui, que você se prepare com antecedência, que você de preferência possa quitar aquela dívida de uma única vez, ok? E se você não tem condições nesse momento, aguarde um outro momento, certo? Os feirões, eles acontecem pelo canal, né, do Serasa. Serasa tem um site lá, Serasa Limpa Nome, ok? Se eu não me engano, é até um app já, né? Que você pode entrar ali, você faz o seu cadastro, tem a sua senha e você vai ali monitorar, conhecer as dívidas que estão ali no seu nome, certo? E no momento certo fazer aquela quitação. Geralmente os feirões agora, eles não abrem e fecham não. Eles meio que ficam abertos o ano todo para você negociar, né? Tem períodos que eles fazem campanhas e aí tem aquela propaganda mais maciça, tem algum elemento ali a mais naquela campanha. Para quê? Para motivar as pessoas a virem limpar o nome. Porque o comércio quer que você limpe o nome, mas o comércio quer que você limpe o nome para voltar a se endividar, para voltar a comprar, né? Porque quanto mais você compra, é melhor para o sistema, é melhor para o comércio. E consumir é algo bom, é algo normal, todo mundo precisa consumir, né? A educação financeira não diz para você não consumir, não gastar. Não é isso que a educação financeira ensina. A educação financeira, ela te ensina a consumir de forma consciente, a consumir com sabedoria, a consumir aquilo que faz sentido para a tua vida, aquilo que você precisa de fato, né? Então, quando você desenvolve essa consciência, é que você consegue, por isso que é tão importante, como eu falei, não adianta apenas ir lá e quitar todas as dívidas, receber um dinheiro, pegar um dinheiro e ir lá quitar todas as dívidas se você não fez um trabalhinho aqui, ó, se você não mudou a mentalidade. Porque se você não faz isso, você vai, daqui a algum tempo, voltar para a mesma situação, tá? Então, vai lá, se cadastra lá, fica de olho nas dívidas, o que tem no seu nome, mas espera o momento certo para você quitar as suas dívidas, tá? Bom, é isso que eu tenho para falar para vocês sobre negociação de dívidas.